No ano de 1910 fui para o Brasil, buscando uma vida melhor, porém não pensando na minha alma. Fui, ao contrário do que pensava, desprotegido pela sorte, nunca juntando qualquer riqueza. Cheguei a abandonar a família e por ela ser abandonado. Nos fins do ano de 1914, estava a trabalhar no estado do Paraná numa olaria e me vi desanimado no mundo e sem saber da família e sem a família saber de mim. Não sabiam sequer se eu era vivo ou morto. Então, pela primeira vez me ajoelhei e com os olhos postos no alto, proferi essas palavras. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Tu sabes que eu ando no mundo sem alegria. Não sei da minha família, nem a minha família sabe de mim. Conheces o meu sofrimento neste mundo. Se depois de morrer ainda o sofrimento, tem misericórdia de mim, salva a minha alma, dá-me uma luz para eu me salvar. Chorei muito aos pés do Senhor, mesmo sem o conhecer, mas tudo aquilo passou e eu esqueci-me desse episódio. Porém o Senhor não se esqueceu, porque o meu nome já estava escrito no livro da vida. Passado quase um ano, o Senhor fez saber por revelação a um servo em São Paulo para ir ao Paraná. Não sabia o que ia fazer, nem para onde ia, porque o estado do Paraná é muito grande. O servo não duvidou e obedeceu ao Senhor, se meteu no comboio e andou muito tempo, mas era mais longe do que ele pensava, e se lhe acabou o dinheiro, teve de sair com o propósito de naquele lugar arranjar trabalho, e depois continuar a viagem para o Paraná, pois o Senhor o mandava. Quando desceu do comboio, passeava na estação, sem conhecer nada, mas, passado um momento, chegou-se a ele um senhor e lhe disse estas palavras: então o senhor vai passear. E ele lhe disse: tenho que ir ao Paraná, mas o meu dinheiro acabou-se e tenho que ficar por cá até conseguir algum dinheiro para prosseguir viagem. Então o homem lhe dirigiu estas palavras: venha comigo, que eu lhe pagarei tudo, e o senhor ficará a trabalhar na minha fábrica até que me pague as despesas que eu fizer por sua conta. E depois você irá para onde tiver que ir. O servo de Deus olhou para esse senhor e logo ouviu uma voz que lhe disse: vai. E ele foi. Quando chegou ao Paraná, esse homem era o meu patrão, levou o servo de Deus ao pé de mim, e falou para o encarregado. Este homem estava na estação tal, e citou o nome, vinha para o Paraná, mas não tinha dinheiro para prosseguir a viagem. Agora vai trabalhar nesta fábrica até pagar o que me deve e então poderá ir para onde quiser. Esse homem, servo do Deus Altíssimo, trabalhou e quando chegou à noite, foi dormir junto conosco e estavam várias pessoas no mesmo quarto. Antes de dormir ele se ajoelhava, e nós ficávamos todos admirados, porém ele não falou nada. Na manhã seguinte ele pegou na Bíblia Sagrada e disse: estou aqui a trabalhar para pagar o que gastei, mas o Senhor nosso Deus não me mandou aqui para trabalhar, mas para anunciar a vida eterna. E começou por dar testemunho da obra de Deus. Todos recusavam, mas eu mostrei-me interessado em o ouvir. O Senhor me fez conhecer que era a verdade e depois eu fui para o mato, ajoelhei-me e disse para o Senhor: Senhor, se esta é a verdade, faz-me conhecer. Tu sabes que eu sou homem pecador. Naquele momento o Senhor falou comigo: não me pediste uma luz, quando te ajoelhaste no teu quarto. Eis a luz. Então me recordei da oração que tinha feito no meu quarto, quando estava aflito, chorei amargamente e pedi para ser batizado. Então o servo de Deus disse que era melhor eu ir para São Paulo, pois nesse lugar eu estava sozinho e era muito longe. Passado poucos dias, o Senhor mandou esse seu servo de volta para São Paulo e este disse-me a direção e partiu. Então eu percebi que esse homem tinha sido mandado por Deus, porque andou 3 dias de comboio, 10 léguas a pé, só para salvar a minha alma. Fui batizado em 1915 e permaneci em São Paulo até 1918. Fui batizado com a promessa do Espírito Santo e recebi o dom da palavra, porém eu não sabia ler. Então eu comprei um livro com as primeiras letras e pelas figuras que tinha a indicar as palavras eu fui aprendendo aos poucos, e ajoelhando-me com esse livro na mão fui pedindo ao Senhor que me ajudasse a aprender a ler, e aos poucos fui conseguindo soletrar as palavras. Passado muito tempo, Deus mandou-me para o estado do Mato Grosso, ali sofri muita perseguição.
estando preso 3 dias comendo apenas uma refeição diária. O delegado daquela região falou-me que eu tinha de sair de lá, fosse como fosse, e se eu não saísse bem, ele tinha coragem de me agarrar ao rabo de um animal e despedaçar-me pela rua. Porém eu resisti, somente obedeci ao Senhor, mas o povo pressionava tanto o delegado que ele se viu aflito e um dia ele ouviu a santa palavra de Deus e aí fomos libertados. Ele mesmo mandava manter a ordem e uma vez que eu ia atender ao serviço divino, tinha vindo muita chuva e um rio encheu tanto que a passagem estava impedida, muita gente queria passar e não podia, mas eu ia atender a obra de Deus, andei bastante na margem do rio e num certo lugar vi uma árvore caída atravessando o rio. Naquele momento orei ao Senhor e Ele falou em meu coração: atravessa. Eu tirei os sapatos e toda a roupa que trazia vestida e atei ao pescoço e de ramo em ramo alcancei a outra margem, quando o outro povo que me viu do outro lado, todos ficaram admirados. Passado algum tempo, fui de novo para São Paulo e num certo dia eu saí com um irmão, e o irmão ia a cavalo e eu ia com o animal pelas rédeas e o irmão que ia em cima do cavalo disse-me: irmão Domingues não sente falta da sua família? E eu respondi: tem-me lembrado muito, e quando eu estava na prisão, o Senhor falou-me que o meu sofrimento era maior do outro lado. E o irmão respondeu-me: é preciso orar ao Senhor a esse fim. Oramos com uma porção de irmãos e o Senhor confirmou o meu regresso a Portugal em 1920. Quando regressei a Portugal, procurei a minha família e logo comecei a anunciar a obra de Deus que ninguém conhecia e a perseguição logo começou. Chamaram-me de tudo o que era mau, mas fui resistindo com paciência e a minha família dava mais crédito às coisas de Deus, então continuei, o meu filho acompanhava-me. Um dia esperaram-nos e fomos brutalmente agredidos. Cheguei a casa todo ensanguentado, a minha esposa gritava que queria justiça, mas eu esperei no Senhor. Eu era muito pobre e tinha que trabalhar muito, mas por causa da obra de Deus, só me davam trabalhos que os outros não queriam fazer. Fui despojado por todos, chegaram-me a querer amarrar a um carro com um animal. Deixei o trabalho e fui para casa e orei ao Senhor. A minha família que gostava das coisas de Deus se afastou e fiquei esperando na graça de Deus. No ano de 1924 voltei para o Brasil, e o Senhor revelou aos irmãos em São Paulo que eu me encontrava em tribulação e no ano seguinte regressei a Portugal. Vim para a cidade do Porto e trabalhei na agricultura, procurei um irmão que tinha na cidade e encontrei-o, mas ele quase não me falava por causa da obra de Deus. Continuei a visitá-lo, e um dia almoçamos juntos lá em casa. Minha cunhada encontrava-se possuída por espíritos, o meu irmão tinha tentado de tudo e ele encontrava-se cada vez pior. Eu falava-lhe da obra de Deus, mas ele ria-se e não acreditava, mas eu com paciência sempre lhe dizia que o Senhor podia libertá-la, mas quando íamos orar para o almoço, o Senhor me deu de lhe falar. Vou pedir a Deus por ti, para libertar a minha cunhada, mas ele respondeu-me: já corri tudo. Bruxas, benzedeiras, padres e ninguém a curou e tu vais curá-la agora. Eu não, mas o Senhor, respondi-lhe. Quando nos ajoelhamos Deus me deu uma oração com tanta força do Espírito Santo que se ouviu um estrondo, como se a casa se tivesse partido e a minha cunhada ficou caída em terra e foi libertada por completo. E assim começou a obra de Deus em Portugal, quando o meu irmão e o meu cunhado obedeceram ao mandamento de Deus. Deus começou a juntar o povo, embora pouco, e alugamos um pequeno sobrado para nos reunirmos. Nessa altura éramos 3 ou 4 almas. O Senhor preparou-me também um emprego melhor onde dispunha de mais tempo. A perseguição começou a endurecer cada vez mais, jogavam pedras às janelas, partiram vidros, caixilhos e as pedras caíam lá dentro, mas sofríamos com paciência. Passados alguns anos já havia um grupinzinho. Alugamos uma casa maior e o Senhor nos abençoava grandemente, embora a guerra fosse dura, mas o Senhor nos abençoava. Mas aí, veio o lobo para o meio do rebanho. Eu tinha pouca experiência e veio um suíço, Daniel Berg da Assembleia de Deus, como ovelha humilde eu dei-lhe entrada começando a trabalhar conosco, mas de caso pensado começou logo a estragar a obra de Deus.
Tínhamos casa, bancos, livros, mas tudo, de pouco a pouco passou para o seu nome. Fez tudo bem feito e depois deixou de vir aos cultos. Nesse tempo, o Senhor atendeu ao meu clamor, que lhe pedia que me enviasse um servo que me ajudasse no serviço ministerial. Ele chamou o meu filho Albino, quando eu pensava que era o Daniel Berg, mas esse era o lobo. Quando o Senhor preparou o meu filho Albino para me ajudar e eu pensava que a obra de Deus crescia, mas aconteceu o contrário, pois o lobo devorou o rebanho, ficando com tudo: casa, bancos, livros, etc. E ele respondeu-me que tudo o que ali estava era dele. Então, eu chorei aos pés do Senhor e disse que todo o meu esforço estava reduzido a 5 irmãos, sem casa, sem livros, sem bancos, etc. Voltamos para o mesmo sobrado, sem vidros nem caixilhos e clamando a misericórdia do Senhor. Então Deus mandou para o nosso meio 2 irmãos vindos do Rio de Janeiro que muito nos alegraram. Jesus da Silva Moreira e José Maria Simões permaneceram conosco algum tempo e nos conformaram grandemente. Logo, o Senhor revestiu o meu filho com o dom da palavra, que já me auxiliava bastante. O Senhor começou a chamar mais povo, alugamos outra casa, mas moveu-se novamente uma grande perseguição contra a obra de Deus. Então o meu filho já estava na frente, pois trabalhava muito longe. Ele foi apedrejado e arrastado e impedido de reunir pelo barulho que faziam, mas fomos sofrendo com paciência até à vitória. Agora o Senhor tem chamado mais servos e a obra de Deus tem crescido e a minha carreira vai terminando, mas a obra de Deus continua. Lutei até ao fim, agora espero o que o Senhor me reservou lá no céu. Glória a Jesus Cristo. Aleluia.